Boa noite. Hoje eu vou fazer uma live diferente. Estava me lembrando disso hoje. Nos anos 70, acho que por volta de 1976, eu participei de um curso de um domingo, de um dia, com um frei holandês chamado Carlos Mesters. Carlos Mesters, ele havia na época feito um livro com o nome de Paraíso Terrestre, Saudade e Esperança. Esse livro ele é encontrável ainda hoje, de tão bom que é. E pelo que eu me lembro vagamente, no livro ele tratava da questão de Adão e Eva, né? Fazia questionamentos sobre essa história contada na Bíblia. Mas não é isso que me chamou a atenção. O que me chamou muita atenção, que eu nunca mais esqueci, é que ele falava de um tal de movimento carismático, que era um entendimento da teologia cristã e que propunha uma coisa mais ou menos assim. Eu não sei se eu vou conseguir ser claro. Sempre que aqui no mundo material, humano, pessoas fossem perdendo o rumo, se perdendo nos defeitos de caráter, no pecado, Deus toma uma medida, e através do Espírito Santo, ele faz um movimento carismático, que significava, segundo esse frei explicava, significava sim o Espírito Santo, enviado por Deus, ele esclarecia, iluminava mentes de seres humanos para que essas pessoas começassem a fazer um grande questionamento no caminho de corrigir aquele problema que estava ocorrendo aqui embaixo na humanidade. E ele dava um exemplo interessante, ele falava sobre São Francisco de Assis, que dizem que por volta do ano 1200 era um jovem que brigava com seu pai, o pai na varanda lá da casa e o filho, o Francisco, na praça. E aí, no meio da briga, o pai fala: até a roupa que tu vestes é minha. E aí ele fala: tá bom. Então ele tira a roupa, fica nu e atira a roupa na direção do pai. Interessante, né? Uma postura meio de adicto, né? E aí, como ele fica nu, né? Naquela época, um homem nu, né? No meio da praça, os amigos dele conseguiram colocar nele um saco. Botaram lá, cortaram as pontas e vestiram ele com um saco, né? Rústico. E amarraram uma corda na barriga, como se fosse um cinto, e essa passou a ser a vestimenta dele. E aí ele sai pelo mundo, não tendo inclusive religião nenhuma e nem nada, sai pelo mundo fazendo o bem. Ao invés dele agredir, etc., ele saiu fazendo o bem e cuidando de pessoas, vivendo em estado de intensa pobreza e sendo bom. Tanto é que depois, na própria história cristã, ele se transforma no santo São Francisco de Assis, protetor dos animais e tal. Evidentemente, ele devia ter uma relação de muito amor com os pássaros e com os bichos, né? E aí a Igreja Católica, segundo, né, discorria esse frei,
a Igreja Católica ela estava perdida naquela época. Havia muito pecado, né, entre o alto clero, né, que tinha amantes e filhos e etc. E aí, segundo essa explicativa, São Francisco de Assis questionava toda a estrutura desviada da Igreja Católica Romana, a ponto de ser chamado lá no Vaticano pelo Papa da época, e assim, de tanto que ele impressionou, né, com a sua postura de humildade, de pureza, impressionou a estrutura da religião naquela época. Eu não tenho religião nenhuma, mas hoje eu estava me lembrando disso, como isso foi importante naquele momento meu, e eu acho que foi tão importante que eu nunca mais esqueci desse movimento carismático. E aí quando você vai olhar, por exemplo, há um momento no mundo em que as pessoas bebem muito, né, notadamente nos Estados Unidos. E aí um sujeito chamado Bill D, e junto com Bob, um médico, eles começam um movimento ainda incipiente, frágil, pequeno, apoiado em princípios que alguns deles até haviam naquela época, e eles conseguem deixar de beber, que era assim uma situação bem calamitosa, bem trágica na vida deles dois. E aí eles não bebem mais até o fim da vida e morrem sóbrios, vivem todos os anos que eles ainda viveram e conseguiram não beber mais e sobreviver. E quando eu me lembro desse curso do Frei, do movimento carismático, Deus interferindo na vida do homem, dos homens que se perdem, eu olho para esse Bill W., que funda os Alcoólicos Anônimos, e junto com Bob e outros pioneiros lá que estavam com eles, eu olho para aquilo e falo, pô, isso é um movimento carismático, dá a impressão até de uma maneira figurada que lá, Deus, no céu dele lá, ele de repente alguém avisa, fala, olha, esses bêbados aí estão perdidos, precisam de ajuda, eles não conseguem se adaptar a nenhuma coisa, a religião, a psiquiatria, e quanto mais surrados eles são pela dificuldade, pela vida, mais eles se atolam no alcoolismo. E aí, através do Espírito Santo, eu imagino isso, né? Nem sei, pode ser uma tremenda viagem na minha cabeça, mas através do Espírito Santo, ele inspira essas pessoas originais e elas compõem um programa de uma maneira fantástica que funciona até hoje e conseguem dar resposta para salvar milhões e milhões de vidas através dos anos. Depois, mais tarde, na década de 50, aparecem os narcóticos anônimos, né, com características um tanto diferenciadas para acudir pessoas que dependiam de outras substâncias, outras drogas, além do álcool, e aí também faz um imenso sucesso. Milhares e milhares de pessoas têm conseguido, a partir dos anos 50, também salvarem as suas vidas das outras drogas, além do álcool, e sobreviverem e levarem uma mensagem. Quando eu olho para isso, eu fico pensando o seguinte, cada pessoa que chega nessas irmandades, ela, mesmo que ela não saiba, ela tem um compromisso assumido em levar essa mensagem. O que é a mensagem desses 12 passos, dos anônimos? O que significa viver sem álcool e outras drogas? Significa representar um estado de esperança para aqueles que ainda estão
usando drogas. É por isso que o sentido da existência dessas Irmandades Anônimas, o sentido de existir sem o uso de drogas ou sem o uso de álcool, e o sentido é ajudar outras pessoas. Então, eu acho que quando uma pessoa entra lá naqueles grupos anônimos e cuida de si, realmente ela está fazendo o que ela tem que fazer. Ela vai cuidar, assim, dentro do possível, daquilo que lhe restou de saúde. Se a saúde estiver abalada, ela vai cuidar das suas relações mais próximas, que é a família imediata, né? Esposa, filhos, pais e etc. E vai tentar construir uma vida de boas relações com o mundo maior que lhe cerca até o fim da vida. O grande cuidado daquilo que eles chamam de recuperação é a pessoa conseguir existir de uma maneira pacífica, aquietando as suas tensões históricas que estão ali na sua vida e que são responsáveis diretos pela formação do seu tempo de infelicidade no uso de substâncias alteradoras. Então, quem é o autor? Quem é o autor da façanha de uma pessoa perdida em drogas e álcool, ela conseguir ficar limpa? É ela? Não. Em última análise, é um poder maior. É um poder maior que supre aquela pessoa de recursos para que ela possa existir sem substância. As pessoas que de repente tiveram esse problema, né, de uma vida ativa nas drogas e no álcool, sabem de sobejamente, eles sabem que é praticamente impossível ser um dependente na ativa e conseguir ficar em pé. E milagrosamente, milhares e milhares de pessoas ao longo da história humana, nesses anos todos, têm conseguido conquistar uma vida de sobriedade e de alguma paz não permanente, porque parece que nesse mundo nada é permanente, mas mesmo às vezes se perdendo emocionalmente em situações provocadoras, essas pessoas mantêm a fidelidade a um programa de recuperação. Então, existe aí um milagre, né? Quer dizer, emprestando do dicionário religioso e emprestando do palavreado religioso, existe aí um milagre que ocorre na vida daquele ser que estava perdido em álcool e outras drogas, e assim, com um compromisso assumido terminantemente com a morte, passando por estágios de intensa loucura e isolamento dolorido. Então, o resgate dessas pessoas, que dura todo o resto da vida e nunca termina, o resgate dessas pessoas, ele é assim, um desejo soberano, diário, permanente de se manter uma pessoa melhor, buscando recursos durante todo o tempo para que isso possa ocorrer. Então, a impressão que se tem, para quem conhece esse programa, né, dessas pessoas que dependeram ativamente de álcool e outras drogas, a impressão que se tem é que são pessoas que têm um compromisso muito profundo em serem pessoas melhores. Isso mesmo que durante todo o tempo a pessoa não conquiste essa melhora definitiva, ela vai ficar o tempo todo esforçando-se para poder
conquistar isso, né, temporariamente. E aí a vida vai melhorando. Ocorre um detalhe interessante para se notar, é que esse estado de milagre, quando a pessoa para de usar, ela realmente se sente feliz, né? De volta à vida, se é que ela algum momento da vida ela viveu, né? Talvez ela nem nunca tenha tido vida no sentido de uma vida plena, de uma relação mais intensa, bondosa com o mundo que lhe cerca. E aí esse estado, esse clima de milagre, ele acaba se enfraquecendo, porque a pessoa, na medida em que ela vai tendo as suas conquistas, principalmente materiais, e ela tem alguma firmeza no sentido de saber e que pelo menos só por hoje ela não vai usar drogas ou beber, então ela fica feliz, mas essa felicidade ela é temporária e o tempo que vai demorar para essa felicidade habitar aquela pessoa que está parada de usar substância é exatamente o tempo que ela ainda vai sobreviver com a velha estrutura de um estado emocional alterado pela raiva, pelo ressentimento, pela inimizade. Então, cabe, assim, na vida de uma pessoa que se pretende ficar limpa, um trabalho intenso consigo mesmo para se melhorar, melhorar, melhorar sem parar. Eu acho que uma pessoa ela consegue ter alguma certeza de que realmente só por hoje ela vai se manter limpa com alguma tranquilidade, sem fissuras, sem obsessão, na medida em que ela vê nela mudanças fundamentais. Aquietar velhos rancores, perdoar velhas situações e conseguir ter uma vida de paz interior, paz espiritual, assumindo metas espirituais como mente aberta, honestidade, perdão, compromisso e etc. Então, em outras lives eu vou me aprofundar mais nisso, eu vou insistir mais nisso. Eu penso que eu poderei, com essas lives, atingir pessoas que ainda não descobriram o poder dessas irmandades anônimas e ainda são pessoas que estão num estado de desesperança muito grande, notadamente pessoas que estão dentro de clínicas nesse momento, milhares e milhares de pessoas estão dentro de clínicas ainda sem acreditar que lhes é possível transformar a sua vida numa vida sem drogas e álcool. Transformar a sua vida em alguma coisa parecida como uma vida normal, resgatar uma capacidade talvez nunca existida na vida de poder aceitar a existência de outras pessoas e se relacionar com elas de uma maneira sadia, pacífica e em paz. Então eu quero estar voltando a esse assunto dessa reforma, dessa busca intensa de entender a si próprio, entender o mundo que a cerca, para poder ganhar estrutura de alguém sóbrio e pacificamente feliz. Nós vivemos atualmente num momento de muita raiva, muito conflito, muito confronto, né? Nesses momentos onde a política atinge níveis de inimizade, muita gente se odiando gratuitamente por causa das opções políticas que esses odiosos que estão exercendo essa ação tão nociva, essa energia tão infeliz de ódio nesse mundo, que nenhum deles seja membro
de irmandades que buscam uma vida melhor. Portanto, a pacificação, a aceitação das diferenças, da maneira de ver o mundo, ela é fundamental, especialmente para aqueles que necessitam de viver uma vida sem drogas e álcool, porque o desequilíbrio emocional, venha ele de onde vier, ele é um perigo muitas vezes maior do que a própria droga e o álcool. Então, desejo paz para todos nós, nesse momento tão difícil que todos atravessam, né, de tanta insegurança, medo de um futuro imediato. Desejo paz para todos que estão de todos os lados, tentando acreditar que o seu lado é melhor. É isso. Muito obrigado, boa noite e um beijo no coração. Obrigado.